Glória a Deus. Graças a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Irmãos, bem rápido, porque a memória do celular está acabando. Terceira parte. Deus abençoe. Diz assim, ó. Romanos 13:19. Sabemos que tudo o que a lei diz, ou diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todos esteja sob o juízo de Deus. O que é estar debaixo da lei, irmãos? Debaixo das mãos de Deus, debaixo das ordenanças de Deus, obedecendo a Deus. Aqui, ó, para que todo mundo esteja sob o juízo de Deus. A lei é boa para quem está debaixo dela, irmão. Para quem não está, ela é ruim. Amém? Aqui, ó. Romanos 3:20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Irmão, por que ele está falando aqui? Porque judeu não queria aceitar Cristo. Judeu não queria Cristo, queria ficar só na lei. Então, Paulo está ensinando para judeu, querendo resgatar judeus. Tá falando assim, ó, vocês podem ficar aí nas ordenanças de Moisés, mas se vocês não deixar Cristo, a graça, entrar nas suas vidas, vocês não vai receber, não vai ser justificado. É igual os umbandistas, eles vão lá e dão sopa para os pobres, mas tá fazendo tudo em vão, porque não tem Cristo. Assim era o judeu, é isso que Paulo tá falando. O que adianta o judeu obedecer toda a lei sem Cristo? Amém? É isso que Paulo está explicando, aqui, ó. Romanos 3:21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Então agora ele está falando o quê? Sem mim nada podeis fazer. Um judeu pode estar obedecendo toda a lei, cumprindo lei cerimonial, sem Cristo perde a salvação. Amém? É isso que ele quer dizer. Romanos 3:31, olha que versículo importante. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Tá aí, irmão. Anulamos a lei pela fé, senão ele falava anulamos, ele de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Aí, irmão, olha o versículo aí. Romanos 3:31. Olha o outro aqui, Romanos 4:13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Olha ele explicando aí. Não foi pelas obras da lei, foi pela fé em Deus. Ele podia praticar as obras da lei sem fé, ele não conquistava nada. É isso que Paulo está dizendo. Amém? Agora aqui, ó. Romanos 4:14. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Aqui, os que vivem pela lei. Ele está falando de judeu que não aceitou Jesus. Irmãos. O que Paulo está quebrando a lei aqui? Os que vivem pela lei é porque os judeus até hoje não aceitam Jesus como Messias. Paulo está colocando Cristo na vida dos judeus que vivem pela lei, irmão. Presta atenção o que Paulo está falando. Viver pela lei é a lei cerimonial. Porque a lei moral é pela fé. E a lei cerimonial é viver pela lei. Entenda o que Paulo está explicando. Porque quando você obedece só a lei moral, você está obedecendo pela fé. Quando você obedece a cerimonial, festança, tudo, aí sim, você está vivendo pela lei. Você está crendo que a lei pode te salvar sem Cristo. Presta atenção no que Paulo está falando. Romanos 4:15, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Aqui, ó, porque a lei produz a ira. Presta atenção. A ira, por que o ser humano, você prega Jesus para eles, eles ficam irados? Porque eles vão ter que largar o forró, vai ter que largar o futebol, vai ter que largar a minissaia. Aí ele continua, ó, e onde não há lei, não há transgressão. Porque não tem lei, você pode fazer o que quiser. Sem lei não há transgressão. Por que você conhece o pecado? Porque existe a lei. É isso que ele está dizendo aqui, ó. É um erro de tradução. Aqui, ó. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Olha para você ver. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Tipo assim, a lei foi introduzida para você saber o que é pecado. É isso que ele está falando, irmão. Por isso que lá em Romanos fala, o pecado é a transgressão da lei. Se não há lei, não há pecado. Você só sabe que é pecado porque Deus falou para não fazer, ué. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Romanos 5:20, Romanos 7:21. Meus irmãos, fala a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Acaso
vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Ele está falando de lei, irmão. A lei tem autoridade sobre você, você não se manda, não. Tem o céu que te manda, tem polícia que te manda, tem prefeitura que te manda. Enquanto você vive, a lei está sobre você. Não roubarás, não furtarás, senão vai para a cadeia, vai para a penitenciária. É isso que ele está dizendo. Aqui, ó. Romanos 7:2. Por exemplo, pela lei a mulher está ligada pelo marido enquanto ele vive. O que é a lei? A lei contra o divórcio. Ela está ligada ao marido. É isso que ele está dizendo. Está ligada ao marido enquanto ele vive. Aí, tanto que ele começou, por exemplo, falecendo o marido está desobrigado à lei. Por quê? Porque ela casou no papel. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Romanos 7:3. Por isso que se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei. Quando ele fala de lei, é um mandamento do divórcio. Amém? Porque tudo que é lei sobre a sua vida é lei, irmão. Se o pai fala para o filho, não pode mexer, é uma lei que ele deu. Se eu falo para minha esposa, ó, minha esposa, não faz isso com isso aqui, não. Eu sou o cabeça da casa, ela tem que obedecer. É uma lei que eu estou implantando. Lei é lei. Aqui, ó. Aqui. Romanos 7:5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Por quê, irmão? Quando você era guiado pela lei, sem fé em Cristo, sem saber que é céu, inferno nem nada, você obedecia a lei forçado. E naquele obedecer da lei, você tinha vontade de pecar. Porque a lei está te falando para não fazer aquilo. E tudo que é proibido para nós é gostoso. A mulher do próximo é mais gostosa. É desse jeito. A mulher do próximo é mais bonita. O carro do próximo é melhor. A filha do próximo é melhor. É isso que Paulo está dizendo. Amém? Porque a lei te alertava disso. Então dava um super apetite. Aqui, ó. Romanos 7:6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. O que Paulo quis dizer aqui, irmão? Ordenanças. Cerimonial. Como é que Paulo ia falar que amar o próximo como a ti mesmo era ruim? Honrar pai e mãe é ruim? Para pensar se Paulo está falando mal dessa coisa. Só coisa boa. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Como é que Paulo ia falar contra isso? A lei é ótima. Ele está falando aqui das ordenanças da lei aqui, ó. Mas agora morrendo para aquilo que antes nos prendia, não toques, não manuseie. Aqui, ó. Fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o modo do Espírito. Agora é pelo Espírito, irmão. Na hora que você vai fazer, você lembra de Cristo, o Espírito Santo te convence que aquilo é pecado. É isso que Paulo está falando. Amém? Se um judeu ficar lá na lei, ele vai pecar todo dia. Porque o que nos livra do pecado é o Espírito Santo. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Romanos 7:7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato que eu não saberia o que é pecado, senão por meio da lei. Olha ele fala, não é pecado de forma alguma. Quem pratica a lei nunca vai pecar. Aqui, ó. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Aí, irmão, quem diz que Paulo quebrou a lei, irmão? Está muito claro aqui, Romanos 7:12. De fato que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Olha Paulo falando aí, a lei é santa, irmão. É para te separar do mundo. E aqui, ó, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7:14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Aí. Tá vendo? Romanos 7:14. Romanos 7:16. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Tá vendo aí? E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Aí ele falando, ó. Agora ele só exaltando a lei, ó. Romanos 7:21. Assim encontra esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Tá vendo essa lei que atua em mim? Aí ele falando, ó, a lei é Cristo, ó. No íntimo, Romanos 7:22. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. No íntimo do meu ser. 7:22. Romanos 7:23. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei na minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Olha ele só exaltando a lei. Tá só falando bem da lei. Aqui, né? 7:23. Romanos 7:25 diz assim, ó. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado.
Com a mente eu sou escravo da lei de Deus. Olha Paulo falando, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Vamos ter raciocínio de Bíblia. Aqui, ó. Romanos 8:2. Porque por meio de Cristo a lei é espírito de vida. Me libertou da lei do pecado e da morte. Aqui, ó. Porque por meio de Cristo, Jesus, a lei do espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Aí, irmão. Amém? Vou ter que parar e vou ter que fazer a quarta parte. Aguenta a mão que eu vou mandar a quarta parte porque a memória foi embora. Amém, irmãos? Não perca esse estudo, irmão. Vou esclarecer muita coisa. Sua alma está em jogo. Amém? Vou fazer a quarta parte. Espera que está acabando. Deus abençoe.